fazer seus lugares na plateia, que ouviremos agora, então, o nosso secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camada. Muito boa tarde. Acredito que nós tenhamos aqui um público de prefeituras, especialmente pessoas que trabalham na área também de controle, ouvidoria, área meio, área fim, um público bastante rico para a gente discutir esses temas. Bom, a gente vai estar daqui a pouco com o ministro Wagner, da Controladoria Geral da União, e o nosso painel tem tudo a ver com esses temas que são os mais importantes e impactantes hoje, num país que sai de um momento de operação Lava Jato, momento em que os gestores municipais estão ávidos por fazer entregas. E quando a gente fala de controle interno, tem servidores aqui dos municípios que são da área de controle, que atuam com ouvidoria, com controladoria, com procuradoria. Bem, a minha experiência vem de 12 anos no controle social. É uma das formas de controle que a gente tem no Brasil, né? Uma ONG de combate à corrupção. E é muito comum as pessoas falarem assim: nossa, e como que você está agora do outro lado? Né, conselheiro? Muito comum. Como que você está agora do outro lado? Porque uma hora você era controle social e agora você é Secretaria de Estado de Controle e Transparência. Eu falo assim: olha, no cenário ideal, não era para a gente entender que existem dois lados diferentes, né? Em princípio e em tese, todo mundo quer a mesma coisa, né? Quer que o poder público faça suas entregas, quer que essas entregas reflitam aquilo que a população quer que aquela fala do presidente da Assembleia seja realmente o que aconteça, quer que o Tribunal de Contas consiga fazer o trabalho dele, que é de prevenir, de controlar e de punir naqueles casos em que é necessário. Então é uma falsa dicotomia, né? Todos nós queremos, em tese, a mesma coisa. Se a gente pegar todas as palestras que tivemos hoje e que vamos ter amanhã e jogar essas palestras numa nuvem de palavras, o que a gente vai ver é isso aí. Quais são as palavras que mais se repetem aqui? Gestão, inovação, cidades inteligentes, governança. Isso mostra claramente que o que o prefeito quer na realidade é o quê? Fazer entregas, né? Quando a gente pega uma AMUNES, uma Associação dos Municípios do Espírito Santo, e vê que ela colocou em 2 dias de conversas e de participações todas essas palavras que formam a nossa grade de estudo, o que o controle interno tem, que é o principal serviço que ele pode entregar, é ajudar o gestor a fazer o seu planejamento acontecer e se tornar efetivo. O que o prefeito quer ao cabo é isso: é depois de 4 anos entregar tudo aquilo que ele prometeu e mais um pouco. E o que o controle interno tem que fazer? O papel do controle interno é pegar na mão do gestor, o prefeito, os secretários, os diretores de órgãos, conduzir ele do início ao fim da gestão, sem que eles cheguem ao final daquela gestão ou ao meio dela com questionamentos graves sobre a sua forma de conduzir o órgão, com compras questionadas, com serviços contratados de forma errada. Então o papel mais moderno do controle interno hoje é o controle interno que atua tempestivamente, é o controle interno que, aliado da tecnologia, ele atua de forma preditiva, ele vai mapear riscos onde eles podem acontecer. Mas qual é o controle interno que está na cabeça de muitos gestores ainda? E é importante a gente refletir sobre isso, porque tem muito prefeito que, sem conhecer o trabalho do controle interno, vai dizer assim: eu não quero isso, vai impactar a minha entrega. O papel do controle interno é diferente, ao contrário, é viabilizar a entrega. E eu falo isso com a segurança de um Estado que investiu em controle interno, um Estado no qual, em 2014, quando o governador Renato Casagrande entregou o governo do Estado, ele entregou um Estado em primeiro lugar em transparência no Brasil, nota A na avaliação do Tesouro Nacional, e o Estado com melhor
referência na aplicação da lei anticorrupção. São boas práticas do Espírito Santo que hoje a gente apresenta para o país via conselhos. E vem a pergunta: por que os 78 municípios do Espírito Santo não podem ser referências em transparência? Por que essas boas práticas não podem ser replicadas, se ao cabo elas são propaganda para o gestor, elas são a melhor propaganda que o gestor pode ter? Olha, meu município é referência na aplicação da lei anticorrupção, meu município é referência em transparência, né? São boas práticas que podem se juntar nas entregas. Todas essas palavras que a gente vê numa nuvem de palavras que podem ser entregas principais do gestor. Quando a gente fala em controle, é muito comum algumas palavrinhas chegarem e fazerem parte dessa reflexão. É a governança, é a ética, é o compliance, que é uma palavra muito moderna e que a gente tem que entender exatamente como vai usar. O controle social, a transparência pública e a integridade. Tem alguns desafios que estão chegando. Para quem está nos municípios, uma realidade que se aproxima e está muito próxima é o desafio da Lei Geral de Proteção de Dados, que a partir de 2020 agora vai trazer grandes desafios para a área de transparência. Esse é o organograma da Secretaria de Estado de Controle e Transparência e a gente pode ver o impacto que existe hoje da lei anticorrupção a ponto de uma Secretaria de Estado criar uma subsecretaria específica de integridade governamental e empresarial. E o município que não acordar para essa realidade, ele pode inclusive ser punido por omissão pelo Ministério Público Estadual a partir de uma ação por não ter regulamentado a lei anticorrupção. Nós estamos aqui hoje, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência, ela vai ministrar algumas oficinas que vão acontecer amanhã no período da tarde, e são temas que eu não vou adiantar aqui para não atrapalhar um estudo mais profundo. Mas a gente vai estar apresentando, por exemplo, a experiência de regulamentação da lei anticorrupção, os desafios de avanço e transparência que fizeram com que o Espírito Santo consiga ter sido 4 vezes primeiro lugar em transparência, mas nem tudo são flores, né? Nós assumimos o governo em janeiro, que não era mais o primeiro lugar em transparência, que era o 8º lugar em transparência. E esse desafio de caminhar rumo à liderança novamente é o desafio que hoje se impõe para a Secretaria de Estado de Controle e Transparência. É um desafio estratégico de governo. Nacionalmente, nós participamos de 3 colegiados, alguns deles como o foco, nosso presidente Rodrigo Lubiano daqui a pouco vai falar aqui. São colegiados importantes onde se discute nacionalmente controle interno, transparência, combate à corrupção. Nós temos a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que ano a ano traz metas para que sejam aplicadas no ano seguinte, por estados, municípios e governo federal. E temos o CONAS, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, onde o projeto atual em que o Espírito Santo está participando, uma entrega que nós vamos fazer. Nosso ministro Wagner chegando, muito boa tarde. Já falei aqui, Wagner, o mais capixaba dos ministros, né? É o tenente que está vindo mais que o capitão no Espírito Santo. E uma entrega, e aí a gente pode ver que existe uma sintonia muito grande do que a AMUNE está fazendo, né? É preciso elogiar esse espaço, prefeito Gilson, que a AMUNE está dando para se discutir os temas mais modernos que o Brasil precisa hoje com os municípios. E essa experiência, essa troca de boas práticas, esse compartilhamento das melhores experiências, que com certeza o ministro Wagner está trazendo aqui também, o conselheiro Chamon está muito atento para isso e para essas mudanças, é exatamente o que se discute hoje nos 3 colegiados nacionais que nós estamos colocando aí: ENCLA, CONAS e FOCO. Aquela história de quem copia por último copia melhor, e não é vergonha nenhuma fazer isso, né? Se o Estado do Espírito Santo é referência em transparência, se o Estado do Espírito Santo é referência na aplicação da lei anticorrupção, é hoje o Estado que mais abre processos, é o que mais pune empresas, é o que mais consegue retificar a conduta daquelas empresas que ainda estão com práticas antigas. E aí vem uma preocupação muito grande.
quando a gente fala de lei anticorrupção, quais são as inovações que essa lei trouxe, as principais? Olha, do meu ponto de vista, é a responsabilidade objetiva das empresas, né? Que a gente sai de um cenário em que o governo pouco conseguia punir e começa a atingir empresas nas quais a culpa em sentido estrito, subjetivo, não precisa ser comprovada. Que basta o envolvimento de um funcionário para se comprovar que aquela empresa tem responsabilidade prévia sobre aquele ato de corrupção. E principalmente, uma lei que pune sobre o faturamento bruto anual. Qual é a outra legislação que a gente tem no país em que o próprio Estado possa punir, usando o seu princípio de autotutela, uma empresa com base no faturamento bruto anual? Eu não conheço. É uma oportunidade para que o Estado pegue e fale assim, ó, vou fazer uma modalidade de compra aqui limpa, sem corrupção. Estados, municípios e governo federal, e quem punir uma empresa, essa empresa não pode fornecer mais para ninguém. Vai para o cadastro de fornecedores impedidos, que é o único, né? Já tem jurisprudência no TCU dizendo que aquela penalidade vai valer para todo mundo. Que tem empresas que são punidas, que judicializam e que continuam sem poder vender, porque é o que a lei fala. Então, uma lei que não é perfeita, tem grandes mudanças que podem ser feitas ainda, mas ela entrega a possibilidade de o poder público limpar seu cadastro de fornecedores. Em todos esses colegiados, o Espírito Santo hoje participa, mostrando a sua experiência, a sua boa prática. E aí vem a AMUNES e busca um espelhamento disso para os municípios, né? Então é exatamente isso que os nossos auditores da Secretaria de Controle e Transparência vão estar mostrando aqui amanhã à tarde, né? Como os municípios podem pegar essas boas práticas e colocar em prática. E além de boa prática, é preciso um tema que está envolvido em todas as apresentações que a gente viu aqui, da Assembleia, na parte da manhã, que é a inovação. Eu estava na OAB ontem conversando com os advogados, né? Lançamento do portal de transparência da OAB. Uma boa prática, né? Uma boa prática que não aconteceu por uma obrigação legal. E é muito interessante quando a gente fala de implantação e transparência, que não seja por uma obrigação legal. Obrigação legal é chato cumprir. A gente está cumprindo porque alguém mandou, né? Mas quando a gente fala de transparência, porque você entende que precisa entregar a transparência, aí é diferente. É o gestor querendo fazer. E graças a Deus a gente está saindo daquele momento em que a gente está fazendo o quê? As entregas em transparência para cumprir a obrigação legal. Não, está chegando o momento que a entrega de transparência é por obrigação social. É porque a gente precisa transformar aquele monte de informação que tem dentro dos nossos órgãos em serviço, em algo que seja utilizável pelo cidadão, né? E quando a gente fala de inovação, a pergunta que eu fiz para os advogados ontem, e aí, já estamos preparados para o momento em que os contratos, por exemplo, eles vão ser criados e atualizados por tecnologias como blockchain? Estamos preparados para o momento em que a mineração de dados ela vai realmente dominar o trabalho preditivo de controle interno, né? Senão daqui a pouco a gente vai ficar como o trocador de ônibus, que viu seu emprego acabar, sua profissão acabar, e falou assim, poxa, eu não sabia que isso podia acontecer. E é uma realidade que a tecnologia nos impõe, né? Um diferencial importante que permitiu os avanços do governo do Espírito Santo e ainda permite, é a existência de inúmeros e variados conselhos relacionados a controle e transparência. A discussão colegiada, né? O ouvir e dialogar com as diferenças, né? Esse é um recado muito importante. Estamos aqui com o nosso ministro Wagner e estamos juntos e continuamos juntos em vários projetos, justamente por isso. O governo estadual e o governo federal conseguem enxergar e dialogar por sobre as diferenças, né? Esse é o recado maior. A gente procura o que nos une, né? E não o que nos afasta. É importante que a gente possa, em primeiro lugar, colocar toda essa memória de avanços em transparência e controle do governo do Estado à disposição dos municípios. Então, prefeito Gilson, o Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Controle e Transparência,
está aberta para dialogar com todos os prefeitos, com as câmaras, né, com os secretários, para que a gente possa aproveitar toda essa expertise que está nessa linha do tempo de forma proveitosa para os municípios também. Como vocês podem ver, de 2014 a 2017, e essa avaliação é da Controladoria Geral da União, o governo do Espírito Santo foi o primeiro lugar do Brasil, é o único estado tetra, né? Motivo de orgulho para os capixabas, e no meu pescoço está a obrigação que o governador Renato Casagrande me deu de retomar até o fim desse mandato a primeira colocação. Então isso tá na minha mão, tá, ministro? E as nossas estratégias para retomar as liderança, elas são públicas, né? É aumentar a participação do cidadão, e para isso a gente aderiu, no início do governo, a uma ferramenta privada chamada Reclame Aqui. Alguns devem conhecer, porque quando você vai reclamar de uma empresa na internet, a ferramenta que milhões de brasileiros usam é o Reclame Aqui, a própria CGU já utiliza a ferramenta. Nós somos o primeiro estado a aderir. Acesso facilitado ao portal de transparência, pedidos de informação atendidos no prazo e com qualidade, informações atualizadas e política de dados abertos, né? Não adianta publicar um arquivo em PDF, tem que publicar um arquivo com maturidade, seja numa planilha, com possibilidade de download, para edição, para compartilhamento, para comparação. Então é uma evolução constante. 2019, especificamente, as atualizações que a gente fez, as inovações foram, em primeiro lugar, e aí cumprindo uma promessa de campanha do governador Renato Casagrande, publicar a relação das empresas que são beneficiadas com incentivos fiscais. Sempre existiu uma grande preocupação de que o mundo fosse acabar quando todos soubessem o nome das empresas que são beneficiadas. Normalmente esses receios, eles não se justificam, né? É claro que nós vamos defender o Espírito Santo e os investimentos aqui, ponto, né? Isso é algo que não se discute. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos buscar as formas viáveis e que não matem esses investimentos, de fazer com que a transparência aconteça. E com isso todos vão ganhar. Publicação de auxílio moradia, honorários de advogados ativos, e agora, lançado semana passada, o portal é o segundo estado do Brasil a ter um portal das notas fiscais das compras públicas, né? Então tudo que o estado do Espírito Santo comprou ontem, a gente já pode entrar no portal, está no nosso portal de transparência, e ter acesso a todas essas notas fiscais, de forma que estamos cumprindo uma meta daquele colegiado que eu apresentei para vocês no início, que é a meta de 2018, a meta número 4 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Então, a gente vê a importância do Brasil estar junto discutindo temas que são semelhantes. E na semana passada nós lançamos também uma parceria com o governo da Dinamarca, para que auditores e sociedade civil do Espírito Santo possam conhecer as melhores práticas em integridade, né? Um projeto e uma parceria que não tem custo nenhum para o Estado do Espírito Santo, totalmente bancado pelo governo da Dinamarca e pela ONG Transparência Internacional. E temos novas funcionalidades, né? Tivemos a apresentação do nosso ouvidor geral da União no final da manhã, e esse é um painel em Power BI. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma de compartilhar com os municípios, algo assim. É um painel que permite gerenciamento em tempo real de respostas de prazos das ouvidorias. Então, é um aliado importante para que a gente tenha o cidadão respondido no tempo correto, e para que a gente tenha uma concorrência positiva entre as secretarias e os órgãos, para que essas respostas aconteçam no menor prazo possível. E aí, quando a gente fala de menor prazo possível, é porque o nosso parâmetro não é mais o parâmetro legal. Não é 20 dias, não é 30 dias, não é 40 dias. É o menor prazo possível. E há uma inovação interessantíssima, que é o uso, né, da tecnologia para nos ajudar justamente no portal de transparência. Então, hoje, uma grande parte das informações que estão no nosso portal de transparência, nós já temos uma robô, né? Uma moça, chama Mayla. Mayla vem a ser uma abreviação de monitoramento automático de informações de livre acesso, e essa robô, ela consulta diariamente e ininterruptamente
as informações que estão no nosso portal de transparência, inclusive algumas obrigações legais. Obrigado pela presença. Algumas obrigações legais, como por exemplo as agendas dos secretários do governador, que tem que ser previamente inseridos no portal. Então, em caso de uma informação que não está lá, ou que a robô detecta que essa informação ela está com alguma fragilidade, ela informa diretamente ao detentor primário da informação. Ela informa diretamente a quem que deveria ter atualizado aquela informação ou deveria ter observado que ela não está ali. Essa é uma boa prática que está sendo compartilhada nesse momento com os outros estados brasileiros. E o robô, o que ele vai fazer? É verificar se a informação está ali, se ela está atualizada, se ela tem anomalias e se aquela informação está servindo ao bom desempenho que precisa. Então, ela é bastante importante do ponto de vista da automatização e das entregas em transparência. E aí a gente tem, sem dúvida nenhuma, a gente pode falar que transparência é realmente o melhor antídoto contra a corrupção. Mas transparência, ela não resolve o problema da corrupção. Ela precisa de um sistema integrado, um sistema de integridade, um sistema de controle, né? Então, o nosso público-alvo aqui é uma conversa com quem? Com municípios, com câmaras. É muito importante a presença do controle externo aqui, a presença do controle interno federal, porque o objetivo e ao cabo, o nosso objetivo aqui é a sensibilização dos gestores municipais para que eles entendam que o papel do controle interno é um só, é conduzir ele do início ao fim do mandato, para que ele saia daquele mandato ali sendo o gestor ficha limpa, sendo um gestor que não foi questionado pelas outras instâncias de controle. E eu falo isso para vocês da mesma forma que eu falo nas nossas reuniões de governo, que são acompanhadas pelo governador Renato Casagrande. É muito comum o controle interno ser criticado. É muito comum o controle interno ser visto como um lugar em que o processo de aquisição de contratação fica 15 dias parado. E não é. É importante a gente falar de gestão, porque muitas vezes a gente mostra para o gestor, olha, o processo ele estava em análise no controle interno, para que o senhor não seja questionado daqui a pouco e perca o seu prestígio eleitoral. O controle interno é essa mão condutora. E se tiver havendo questionamento, e se aquele gestor chegar ao fim do mandato questionado, o controle interno realmente não funcionou, ou não foi ouvido. Com relação ao tempo que fica o processo no controle, fiquem tranquilos. Com certeza, esse processo ficou mais tempo na mesa de alguém parado, em outro lugar. Então é muito fácil você mostrar um processo com 3 meses andando para lá e para cá, que 10 dias no controle é investimento. Que esse processo ficou 10 dias na mesa de alguém sem ser acessado por ninguém. Então, o problema do prazo é investir em processo eletrônico, é investir em gerenciamento de processos, né? E que também é uma preocupação do controle. Juliano, boa tarde, amigo. E aí a gente passa para entender o quê? Como que essa estrutura de controle dialoga com a estrutura de combate à corrupção e as ferramentas de integridade. O Espírito Santo optou, e isso em âmbito municipal é interessante que aconteça, por montar uma subsecretaria específica para que a gente pudesse entender e aplicar a lei anticorrupção, né? Hoje a gente pode falar, essa experiência já passou por mais de um governo, foi uma experiência exitosa e hoje está dando exemplo para o país. Então o recado é claro, invistam em estruturas internas de aplicação da lei anticorrupção. É muito provável que os órgãos de controle externo eles comecem a responsabilizar gestores que não criaram essas estruturas. Porque se a lei anticorrupção não está sendo aplicada, não é por falta de casos em que ela deveria ser aplicada, é por falta de regulamentação e aplicação no âmbito municipal. Esses são os exemplos que eu trouxe ao longo da apresentação, né? O nosso acordo assinado com o governo da Dinamarca e com a ONG Transparência Internacional na semana passada, e aí alguns exemplos da aplicação do Espírito Santo. Importante lembrarmos,
é o único estado hoje que criou e utiliza um fundo estadual especificamente com recursos das multas aplicadas com base na lei de corrupção. Essa experiência qualquer município pode ter para que invista e reinvista esses valores justamente nas estruturas de prevenção e de controle. Aqui é um plus que a gente traz da apresentação. Estão os principais casos hoje que são punidos por conta da lei de corrupção. O que reúne todas essas situações em comum é que grande parte delas, a punição com base na lei de corrupção, ela vem a partir de condutas culturalmente aceitas. E aí vem o mercado privado de compliance e de integridade muito forte, justamente por isso. As empresas que fornecem para os órgãos públicos, elas precisam estar atentas a essa responsabilidade que é o objetivo, que pode punir as empresas de forma grave, tirar elas do mercado por algumas condutas que eram aceitas até o dia de ontem, né? Eram condutas culturalmente aceitas, como duas empresas juntas participarem de um pregão no mesmo computador, e que hoje, isso em conjunto com outros indícios, revela uma violação de propostas e as punições levam até 20% do faturamento bruto anual dessas empresas. Com isso, eu encerro aqui a nossa participação, né? O objetivo realmente era trazer um chamariz para as duas oficinas que vão acontecer, que a Secretaria de Controle vai estar amanhã na parte da tarde, de forma que a gente possa estar à disposição dos municípios, das câmaras, com essa experiência exitosa do Espírito Santo, de um controle interno, que foi buscar na Europa um modelo de 3 linhas de defesa, um controle interno que acredita que tem que ter confiança no gestor, no servidor que está lá na ponta fazendo a licitação, que tem que ter uma esfera de controle um pouco acima dele, e que a auditoria, na verdade, ela se preocupa em verificar se essas instâncias iniciais de controle e de prevenção, se elas estão realmente funcionando. Esse é o modelo europeu das 3 linhas de defesa. Uma secretaria que se preocupa em evoluir no nível de maturidade internacional, que é o IACM. Hoje a gente está passando do nível 1 para o nível 2. Isso requer investimento, requer o convencimento do gestor. E o nosso governador, ele patrocina tudo isso. Ele quer que essas entregas aconteçam. E quer que essas entregas aconteçam de olho na inovação, na digitalização e entrega de menor custo e maior resultado. Seja no caso lá da Estônia, em que a própria justiça já está investindo em robôs julgando, seja buscando exemplos como o indiano, em que toda a população praticamente já está digitalizada, seja no exemplo do governo federal hoje, em que o INSS já está avaliando a concessão automática de benefícios, ou seja, no modelo estadual, em que, quando a gente fala de transformar dados em utilidade para o cidadão, talvez o maior exemplo era esse. O que era uma planilha no site da Seturb falando o horário do ônibus, hoje é um aplicativo para celular, em que, se qualquer um de vocês quiser sair daqui, é só colocar o ponto de ônibus que está aqui na frente, e esse aplicativo vai falar quantos minutos faltam para o ônibus que você quer passar, e ele vai te avisar. Não precisa mais ficar no sol, na chuva, no ponto de ônibus. Então esse é um exemplo do desafio de transformar o quê? Dados em serviço, dados em utilidade para o cidadão, né? A gente vai sair daquele momento em que é só publicar dados. A transparência é uma obrigação de colocar alguma coisa no seu portal. Não, o desafio hoje é muito maior, mas é muito mais gostoso. É transformar números, transformar massa de dados, que é o bem mais valioso que nós temos hoje, em serviço para os cidadãos, para o contribuinte e para as pessoas. Aqui estão nossos contatos. Agradeço imensamente a oportunidade.